Olá, bem-vindos e bem-vindas à nossa palestra de Deep Racer, onde a gente vai estar ensinando vocês várias dicas de como que vocês conseguem otimizar seu modelo de Machine Learning para melhorar o desempenho do seu Deep Racer. Eu sou Vinícius Senger, trabalho na equipe de Developer Relations Latam. Nossa missão é fazer você suceder na nuvem da AWS. Eu trabalho muito com a parte de internet das coisas, robótica, machine learning, serverless. Sou vsenger@amazon.com, caso vocês tenham alguma dúvida ou queiram fazer um contato posterior. Essa é uma palestra de um nível um pouco mais avançado. A gente já supõe que você já está brincando com o Deep Racer, já fez aí suas primeiras funções de recompensa, já treinou seus primeiros modelos e já teve uma ideia de como funciona. Mas você quer agora entender o que está acontecendo por trás do seu carrinho, que muitas vezes acaba saindo mais da pista do que você quer, como que você consegue melhorar a performance dele. Então, se você ainda não começou a mexer com Deep Racer, a gente tem uma sessão que foi gravada com a Ana Cunha, a minha parceira aí na equipe de Developer Relations. É uma sessão que vai mostrar todos os passo a passo para você começar a trabalhar com Deep Racer. Então, que você já tem alguns modelos treinados e já fez suas primeiras experiências. E aí aqui nessa palestra você vai pegar algumas dicas mais avançadas. Na nossa agenda a gente vai falar um pouco das mudanças que tivemos aí no campeonato mundial, né? Lembrando que o Deep Racer tem essa questão super legal de ser um campeonato mundial, tem a liga e você pode ganhar prêmios, enfim, pode ganhar viagem para o Reinvent, pode ganhar o próprio carrinho do Deep Racer mesmo físico. Então depois das novidades a gente vai mostrar como que vocês podem tirar mais proveito de variáveis e melhorar sua função de recompensa. Depois a gente vai falar algumas dicas de como que vocês conseguem analisar e interpretar os gráficos de treinamento do modelo. Ele tem várias informações legais para mostrar se sua função de recompensa tem talento, mas precisa de mais tempo de treinamento, se é uma função de recompensa que vale a pena você começar de novo, porque ela não tem muito talento futuro. Enfim, então são várias dicas legais de interpretação de gráficos de Machine Learning de uma maneira em geral que a gente aplica aqui para o Deep Racer com Reinforcement Learning. E aí a gente fecha falando de como que a gente consegue fazer análises super detalhadas da performance do seu treinamento. O que aconteceu, por que ele está assim, que tipo de ação que ele escolheu a mais, gráficos de calor, mapa de calor de função de recompensa, vários histogramas, enfim, são visualizações gráficas que vocês conseguem ter dos logs mais profundos do Deep Racer para que você possa ter ideia do que está acontecendo por trás daquela caixa preta que é o seu modelo de Machine Learning treinado. Então vamos entender um pouquinho mais quais foram as mudanças para 2021 a partir desse vídeo que a gente vai tocar aqui. The AWS Deep Racer League is the world's first global autonomous racing league, where developers of all skill levels can get hands-on with machine learning through a cloud-based 3D racing simulator. This year, AWS Deep Racer introduces the Open and Pro divisions. Anyone can race in the Open division and earn digital rewards, but to score a spot in the Pro, you need to finish one of the monthly virtual races with a time in the top 10%. In both divisions, racers can win monthly prizes, including dozens of vehicle customizations and hundreds of official Deep Racer items. Those who earn a spot in the Pro division can also win Deep Racer Evo cars and a trip to AWS reInvent. Get in the race and start training your Deep Racer model today. Bom, super legal. Então uma das mudanças aí anunciadas é que esse ano a gente tem a categoria Open e a Pro. Você entra na Open, entrando numa classificação boa, você pode correr a categoria Pro. Na Open você já tem algumas premiações caso você fique aí nas primeiras posições. E na Pro as premiações aumentam, falando aí que você pode ganhar até o Deep Racer Evo, que é um sonho de consumo, porque ele tem duas câmeras, né? Então ele tem o que a gente chama de visão estéreo, ele tem um LiDAR, que é o sensor ao redor, assim, que é muito usado nos carros, em modelos maiores do LiDAR, né? Enfim, então super legal, uma maneira super bacana da gente aprender a Machine Learning, aprender programação, se divertir, aprender matemática, porque tem muita matemática envolvida quando a gente trabalha com robótica, proporcional, integral, derivada, Pitágoras, transformadas. Então é um momento muito bacana porque a gente vê a matemática na prática, né? E aí acaba aquela história de professor, professora, onde eu vou usar isso? Vai usar aqui no Deep Racer. Então é bem legal. Vamos começar falando aí, explorando a parte das funções de recompensa.
Aqui é uma função básica de recompensa, que é um dos exemplos que tem, que ela é uma função que basicamente se pega os parâmetros da largura da pista e a distância que o robô está do centro da pista e faz um cálculo para recompensar caso o robô esteja caminhando no centro da pista. Só leva em consideração esses dois parâmetros do ambiente, né? Então lembrando que a gente tem o agente, o ambiente, a função de recompensa, a recompensa e isso tudo que entra nesse ciclo, né? Então o ambiente ele oferece muito mais informações que a gente pode explorar, né? Então aqui uma lista dos parâmetros que a gente tem dentro da função de recompensa, o heading, que é para onde está indo, quantos passos ele já correu dentro da pista sem sair da pista, sem cometer nenhuma falha, waypoints para a gente poder saber em que posição que a gente está da pista, enfim, vale muito a pena acessar esse link que tem aqui no slide para que vocês possam entender cada um desses parâmetros e como que vocês conseguem tirar proveito. Vamos falar de alguns deles, né? Um parâmetro muito útil é o parâmetro de passos, né? Então a gente vai sabendo quantos ciclos que ele conseguiu rodar sem sair da pista, né? E a gente pode eventualmente recompensar ou aumentar a recompensa, exponenciar a recompensa, quanto mais passos ele consegue dar e correr e concluir o trajeto aí, né? Então isso é muito interessante. Aqui um exemplo em que a gente vai ter uma função e vai ter uma proporção aqui, né? uma escala de recompensa, onde quanto menor o número de passos e maior o trajeto percorrido, maior a recompensa, né? Então é bem interessante que a gente consegue pegar um robô que no gráfico aqui da esquerda a gente já vê que ele estava correndo a pista até que bem e depois ele consegue, com essa história dos passos, com esse algoritmo dos passos, ele consegue começar a pegar as tangentes e fazer caminhos ainda mais curtos, diminuindo o tempo, né? Então, isso são pequenos detalhes na função de recompensa que pode ajudar você a melhorar o desempenho e subir para o pódio aí. Uma outra dica legal é quando estiver programando as funções de recompensa, tentar plotar o gráfico da escala da recompensa, né? Então aqui a gente consegue ver que a gente tem aqui o progresso, né? no eixo aqui vertical, no eixo horizontal o número de passos. Então quanto menor o número de passos e maior o progresso, maior a recompensa. É isso que mostra esse gráfico aqui, né? Então é bem interessante a gente poder ter esse tipo de visualização. Não tenta chutar esses números dentro da função de recompensa, plota isso num gráfico, abre uma planilha, faz um estudo, porque isso pode te trazer aí uma visão se sua escala de recompensa está linear, se ela deveria ser linear, não linear, enfim, bem legal essa dica. Um outro parâmetro que a gente acompanhou muita gente ganhando as corridas e chegando ao pódio, melhorando o desempenho, são os waypoints. Eles permitem que a gente entenda em que parte da pista a gente está, né? Então aquele primeiro algoritmo que eu mostrei que ele vai só simplesmente seguindo a linha, né, e só considera se ele está na linha ou não, é um algoritmo que funciona, vamos dizer, numa pista oval. Eu usei ele numa pista oval, performou bem bonitinho. Agora, quando a gente tem trajetos mais complexos, né, esse é um dos trajetos que, se eu não me engano, é do Reinvent 2018, a gente já pode falar assim, olha, se você estiver numa curva e escolheu uma ação que a velocidade era muito alta, eu vou te penalizar ou vou te dar uma recompensa menor, né? Então a gente consegue trabalhar recompensas específicas para determinadas partes do trajeto da pista, né? Então isso é super legal, conhecer esses waypoints, saber onde estão esses waypoints, mapear esses waypoints e tirar o máximo de proveito. Como eu falei anteriormente, a gente acompanhou muitos ganhadores que tiraram proveito disso, né? Então os waypoints aqui, um exemplo de usar aqui quais são os waypoints mais próximos, e se ele estiver mapeando aí alguns dos waypoints, como eu falei aí, pegando aí o começo da curva, então você pode montar esse array e usar funções como essa do slide para saber em que parte que ele está e mudar a sua lógica de recompensa, né? Então vale bastante a pena, mas waypoints você vai lidar com posicionamento, vai lidar com teorema de Pitágoras, trigonometria, e tudo isso muitas vezes não está mais fresco na nossa cabeça. A dica é: utilize bibliotecas como NumPy, SciPy, Shapely do Python, que já são bibliotecas internas, para fazer esse trabalho de matemática para você. A dica aqui é a seguinte: basicamente,
calcular distância até um waypoint, então você sabe que o robô está aqui, tem um waypoint próximo dele, você quer saber qual que é a distância, a gente vai recorrer ao Teorema de Pitágoras, a fórmula já está mastigadinha aqui nesse código para vocês, né? E se você precisar saber qual que é o ângulo de uma posição de um waypoint em relação ao robô, a gente quer saber o ângulo θ que está dessa posição, a gente tem essa famosa função atan2, né, que faz isso para a gente. Ela vai retornar em radianos, então precisa converter isso para chegar em graus aí, né, do posicionamento. Então é isso, geometria e trigonometria faz parte da robótica, faz parte de posicionamento, faz parte de waypoints. Quem já lidou com coisas de GPS, de navegação, sabe quanto que isso é importante. A gente não precisa voltar a estudar tudo isso a fundo, mas é legal dar uma refrescada na memória. Eu confesso que eu estudei até com a apostila da minha filha, trigonometria, e lembrei de várias coisas legais, dos tipos de triângulo, das fórmulas básicas, e isso acaba ajudando, dando uma base aí legal para a gente poder aplicar na nossa programação. Bom, então explorem bem as variáveis adicionais que nós temos, não fiquem presos apenas nos exemplos que a gente fornece, tenta usar o máximo que vocês conseguirem aí. Vamos falar observações no treinamento. Você escreveu a sua função de recompensa, fez o treinamento, ele mostra um gráfico, o que aquele gráfico quer dizer. Então aqui é um exemplo de gráfico de recompensa que tem na console do próprio Deep Racer, onde a gente vê aqui que nós temos essa linha aqui do evaluation do modelo, que depois do modelo treinado o robô vai usar ele para navegar, e em paralelo ele vai ter também o modelo que está em treinamento e como que está indo esse modelo em treinamento e quanto que tem de recompensa, né? A média das recompensas. Aqui a gente tem as interações e aqui a gente tem o trajeto, tanto do trajeto que foi concluído e o número de recompensas está aqui nesse outro eixo do gráfico. No caso desse gráfico, a gente vê que quando foi chegando no final das iterações, a gente foi concluindo mais o trajeto, então já aqui a gente já teve uma conclusão aqui lá por iteração de número 500, né? E depois a gente teve aqui mais conclusões aqui do trajeto. Então isso mostra o quê? Que essa função de recompensa tem talento, mas provavelmente ela ainda precisa de mais tempo de treinamento. Em geral a gente dispara aquela 1 horinha básica, né, padrão, mas às vezes vale a pena aumentar esse tempo de treinamento para que esse modelo fique mais consistente. Desse gráfico ele mostra que a função de recompensa tem talento, mas você vai ter um comportamento ainda não muito consistente do seu robô, né? Então você não vai ter um comportamento que a gente fala um comportamento estocástico, né? Determinístico, quero dizer. Ele ainda vai ter alguns comportamentos aí aleatórios. Então, uma hora ele vai entrar na pista e vai performar bem, hora ele vai escapar da pista cometendo alguns erros. Isso é um gráfico que mostra que você precisa de mais tempo de treinamento. Então, expliquei a questão dessas 3 linhas, né? Então, a primeira linha aí, que é a linha azul, é quando o robô está em treinamento. À medida que ele vai sendo treinado, ele vai agregando essa experiência na rede neural e vai fazendo o evaluation do treinamento. Então são essas 3 linhas e por isso que a gente tem essas linhas separadas. Nesse caso aqui, ele já é um gráfico interessante que ele mostra o quê? Que a recompensa está super variando, o robô não está evoluindo em termos de concluir, a gente não vê nenhum tipo de progresso em termos de conclusão, né? Ele continua ali na mesma. Para falar a verdade, chegou no final das interações, ele até começou a ficar pior, né? Temos um gráfico aqui com 6.000 interações. Esse é um gráfico clássico que mostra que a sua função de recompensa está muito ruim. Eventualmente vale a pena recomeçar, adotar outra estratégia, outras variáveis de ambiente. O que você está fazendo na sua função de recompensa não está gerando um treinamento consistente do robô. Já esse outro caso aqui é um caso em que a gente vê que ele atingiu logo aí a parte da maturidade para completar o trajeto, então a gente tem aí já na metade do treinamento praticamente ele zerando a vida ali, vamos dizer assim, em termos de concluir a pista. E aqui a gente está fazendo overfitting ou overtraining, né? Tá exagerando no treinamento, eventualmente dá para reduzir o tempo de treinamento que o teu modelo vai continuar consistente e você vai gastar menos com computação. Bom, e também tem situações em que eventualmente você queira fazer ajustes de hiperparâmetros. Então aqui a gente tem uma situação em que a gente tem
uma variação muito grande no reward, né, no número de recompensas. A gente tem aqui a questão de que o robô tem conseguido concluir, mas com uma variação muito grande nas recompensas. Isso pode mostrar que, eventualmente, se você fizer um ajuste, um parâmetro tipo um learning rate, você consiga melhorar esse modelo e ter uma coisa mais consistente em termos de estabilidade nas recompensas, nas médias de recompensas, né? Então, espero que isso já tenha dado uma luz aqui de quando que é overtraining, quando falta treinamento, quando a função é boa, quando a função é ruim e quando você eventualmente possa explorar um pouco mais a questão de hiperparâmetros. Bom, vamos falar de análise de logs. Obviamente que durante esse processo todo do treinamento do Deep Racer, ele vai trabalhar com SageMaker e, como sempre, a gente vai gerar N logs da performance, e esses logs são super úteis para você descobrir aquela caixa preta, né? A gente tem aqui o gráfico de qual que foi a performance do treinamento, mas eventualmente a gente quer saber mais informações, né? Que tipo de ação que ele escolheu nos Action Spaces que gerou mais recompensas, né? Por exemplo, e gerar histogramas, plotar gráficos e tudo mais. Então, aqui um exemplo de log do Deep Racer, a gente tem vários campos de amostra aqui, né? Vários campos que foram escolhidos, aí o tempo, a velocidade, a ação que foi tomada, quanto que ele virou, qual que foi o heading. E isso pode trazer N insights para você melhorar o seu modelo, melhorar a sua função de recompensa, trabalhar hiperparâmetros, trabalhar waypoints, enfim. Bem legal, só que você extrair esses logs manualmente e trabalhar com eles manualmente, muitas vezes pode dar muito trabalho. Né? Vai ser um trabalho grande, você extrair esse log, importar numa planilha e fazer esse processo manualmente toda vez. Pensando nisso, que dentro desse repositório do GitHub, nós disponibilizamos uma ferramenta, um Jupyter Notebook, que é um script em Python que você executa de maneira interativa dentro do SageMaker e você consegue gerar todos esses gráficos. Ele já vai fazer um import dos seus logs automaticamente. Obviamente que você precisa trocar alguns nomes dentro desse script, dar algumas permissões para ele poder acessar os buckets S3, onde estão os logs do Deep Racer, e a partir disso, esse script consegue trabalhar esses logs, definir várias funções, usar bibliotecas em Python e plotando ali em tempo real, de forma até interativa, as informações e esses gráficos todos. Vamos dar uma olhada em alguns gráficos que a gente disponibiliza. O primeiro deles é o mapa da mina, vamos dizer assim. Você tem uma pista onde que estão desses waypoints que você falou na função de recompensa, que eu tenho certeza que eu quero usar isso. Você falou que teve muita gente que tirou benefício disso, então como que a gente faz? A gente vai pegar esses waypoints e a gente roda esse script, um pedaço desse script que eu vou mostrar aqui ao vivo para vocês na demo, e ele vai plotar. Com isso você já sabe onde que é qual parte da pista, né? Então, aquela escuridão da pista onde está o waypoint, ter que abrir o log e analisar isso, aqui já está plotadinho, bonitinho dentro de um gráfico, vocês vão tirar muito proveito desse gráfico, né? Aqui um outro gráfico são as recompensas por interação, né? Então a gente consegue ter aqui média, desvio, padrão e dispersão, né? Então esse gráfico aqui mostra que as recompensas por interação, a média de recompensas por interação, ela está muito dispersa aqui nesse último gráfico. A gente vê essas bolinhas azuis aqui todas espalhadas, né? Então isso mostra também que a gente não tem um modelo muito consistente em termos de como que a gente está recompensando. Pode ser que a hora a gente está recompensando bem e mal, com ações até similares, né? Então ter esse tipo de análise é legal, desvio padrão é muito legal. E uma outra coisa, esse script que a gente vai mostrar para vocês que geram esses gráficos, eles geram esses gráficos, mas super simples de você trocar os eixos, trocar os nomes de variáveis e gerar novos gráficos, né? Isso que é legal de trabalhar, inclusive, com o Jupyter Notebook, que é uma ferramenta muito boa para isso, né? Essa daqui é muito legal, que é o mapa de calor de onde você está tendo mais recompensas. Aqui a gente pode ver algo muito consistente nesse gráfico, em que a gente tem o vermelhinho ali quase sempre sendo recompensado no centro da pista. Então esse mapa de calor, acreditem, ele também é gerado automaticamente pelo script. Então isso vai te ajudar muito a você entender, inclusive dentro do script eu vou mostrar para vocês que a gente pode pegar um episódio e ver exatamente o que aconteceu no mapa de calor específico daquele episódio, escolher os melhores episódios e ver como que foi o comportamento de mapa de calor, né? Agora, a gente sabe que a gente tem aquela questão do Action Space, que é assim as possibilidades que a gente dá
para o Reinforcement Learning de opções de ações que ele vai trabalhar. Então, por exemplo, em linha reta a 0,33 metros por segundo. Então a gente escolhe aqui uma das ações e a gente consegue ter um histograma para ver a distribuição dessas ações, cada uma das ações que a gente disponibilizou para o robô nas rodadas, né? E com isso a gente consegue, inclusive, encontrar ações que nunca foram usadas. A gente deu a opção de usar aquela ação, eventualmente aquela ação nunca foi usada. Então, muitas vezes faltou tempo de treinamento para o Reinforcement Learning chegar a utilizar aquele conjunto todo de ações, né? Então ele não teve tempo para fazer tentativas aí, sair do processo caótico daquelas ações, ele usou só um conjunto. Então é legal que você consiga ter um histograma que mostre que as ações estão bem distribuídas e que foram feitas tentativas com elas, né? Ou você quer ter uma análise ao contrário disso. Então esses histogramas ajudam muito a gente para isso. E ele também gera imagens que mostram como que está o seu modelo. Aqui do lado esquerdo a gente vê um mapa de calor mostrando que o modelo está muito bom, porque o mapa de calor está bem centrado na pista. Aqui a gente tem uma dispersão, né? Então a gente tem um problema de convergência aqui do modelo do treinamento para o evaluation, onde a gente vê que teve aqui recompensas fora da linha, né? E ruim é quando a gente vê aí recompensas acontecendo, até mesmo quando o robô sai da pista. Com isso, a gente consegue saber a qualidade da nossa função de recompensa. Bom, antes da gente recapitular, vamos aqui dar uma passada na nossa console para a gente poder entender direitinho. Aqui a visão do Deep Racer, onde a gente tem os modelos. Aqui eu tenho alguns modelos treinados aqui que eu fiz, então a gente consegue clicar e ver como que foi o gráfico do modelo. Justamente aqui o Reward Graph aqui está bem esquisitão esse daqui. Vamos pegar um outro modelo. Esse aqui eu estava até mostrando para o meu irmão, estou tão envolvido com isso. E ele que trabalha com outras coisas ficou até super empolgado, falando, nossa, que loucura que é isso. Esse aqui já é um modelo em que ele quase conseguiu concluir a pista, né, mas não conseguiu, chegou em 94%, então precisa de melhor função de recompensa, precisa de mais treinamento também. E aqui um Oval Track, que foi o melhor treinamento que eu tive, em que eu consegui começar a bater no 100%, mas nitidamente a função de recompensa cai naquele caso que a função de recompensa tem talento, pode ser melhorada, mas ele precisa de mais tempo de treinamento. Bom, essa é a console do Deep Racer, que vocês já devem estar habituados. Bom, para fazer o que eu vou mostrar para vocês aqui, gente, vocês vão clicar no log aqui do SageMaker, né? Vocês vão fazer o seguinte, vão abrir aqui um Notebook Instance, eu já tenho um criado, então eu vou dar um Open Jupyter e vou para o Jupyter Notebook dele. Então vamos ser redirecionado para o Jupyter Notebook. Muito bem, essa é a carona aqui, teoricamente o de vocês vai vir vazio, sem nada. Aqui é o exemplo da análise que eu fiz com o meu log da pista oval, que eu vou mostrar para vocês, mas vocês não vão ter nada aqui. O que vocês vão fazer? Vão vir aqui em New, aqui embaixo tem Terminal, e ele vai abrir uma aba com o terminal, a console aqui, para que você possa trabalhar na máquina que você está do Jupyter Notebook, né? Então, se a gente clicar aqui na console, a gente vai ver que a gente tem um diretório, a gente está no nosso home aqui, né? Uma máquina EC2 que está por trás do Jupyter Notebook, e a gente tem esse diretório SageMaker, que é onde estão nossos scripts. Vejam aqui, ó, o Sun e o Untitled, justamente o que a gente tem aqui, né? Então, qual que é o macete, gente? Quando a gente quer rodar scripts, eu tenho aqui, eu sei que está aqui nesse repositório do GitHub, eu vou fazer aqui um git clone desse repositório aqui. E assim que ele terminar, a gente já vai ver que apareceu aqui o Deep Racer Workshops. Super tranquilo, abriu o Jupyter Notebooks, abriu o terminal, fez o git clone, entrou no diretório do SageMaker, não pode esquecer, senão não aparece nada aqui. Vamos clicar aqui AWS Deep Racer Workshop, Log Analysis, e a gente abre aqui o Jupyter Notebook tão especial que nós preparamos para vocês. Esse é o cara mesmo, gente, muito bacana. Ele está abrindo aqui, que no Jupyter Notebook, para quem nunca trabalhou, Shift Enter, a gente sai executando ele. Ó. Então, vou dar um Shift Enter, ele executou o passo número 9 aqui, porque já estava rodando aqui de teste, mas teoricamente, se estiver no primeiro passo, vai mostrar um e vai executando em sequência. Ó. Executou e vai rodando aqui seu script. O que você vai precisar fazer é seguir as instruções direitinho de permissões para bucket. Então tem um momento aqui que, se eu não me engano, precisa pular para o
para o Ian e dar permissão, mas o mais importante mesmo é na hora de colocar o nome do treinamento. Vamos procurar aqui para vocês, mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, nome do modelo que foi treinado. O que eu faria aqui? Eu trocaria, eu quero fazer uma análise no meu modelo, vamos dizer aqui, T02 Reinvent. Então eu copio esse cara e simplesmente colo ele aqui e rodo isso aqui com o meu nome do script. Com isso ele já vai conseguir lá no seu Deep Racer, baixar as logs desse cara e mostrar os gráficos. Como a gente não tem um tempo muito grande aqui, eu vou mostrar o que aconteceu com o meu, né? Então aqui eu rodei o script todo, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Eu usei qual modelo aqui? Ó? Vamos ver aqui, esse daqui está no modelo... passei já, vamos ver aqui para cima. Aqui, ó, T01 Oval Track, né? Então foi do circuito oval, como vocês vão notar. Ele já vai plotar aqui, em primeiro de tudo, plotou os waypoints. Então eu já sei que do 20 ao 28 e assim por diante, onde que estão as curvas baseadas no waypoint, poderia trabalhar esse algoritmo para ter recompensas distintas nesses waypoints. Agora vamos dar uma olhada aqui. Ele tem definir várias funções helper e tudo mais. Aqui a parte da dispersão, do desvio padrão, das recompensas médias por interação, que é bem legal. Aí ele vai mostrar aqui um outro também que é bem legal, que são também interações mais específicas, que você pode focar em um episódio, fazer essa análise. E finalmente aqui o mapa de calor tão esperado, que é a parte que eu mais gosto aqui. Inclusive o mapa de calor, ele está mostrando aqui um mapa de calor da melhor volta, mas eu posso colocar aqui o número da interação e analisar. Ó, a interação número 1, né, foi justamente essa. Olha como ele saiu da pista, né, bastante nessa interação. Interação número 10. Né, então a interação número 10 ele já está um pouco melhor. Interação número 190. 190 acho que já nem existe mais. Interação 150... Não, acho que vai até 90 e pouco, se eu não me engano. Vamos colocar aqui. Opa! Nossa, foi muita interação. Acho que foram 10 só, não? Isso aí, foram 10 interações. Então é isso aí, olha, a gente consegue ver bem legal o mapa de calor individualmente e fazer uma análise, né? E também a gente consegue ter nesse cara que eu gosto muito, que é o melhor caminho, os 3 melhores caminhos que ele pegou. E ele mostra aqui, olha, os 3 melhores caminhos foram nos episódios 185, 177, 196. Né? Então, a gente tem esses 3 caminhos e aqui a gente consegue fazer o estudo. Por exemplo, ó, no episódio 1 aconteceu isso. No episódio 2, Shift Enter, aconteceu isso. Ele já melhorou um pouquinho, mas saiu da pista. Gente, é muito interessante, a gente consegue analisar item por item. Então estudem esse script, alterem, naveguem nele. E por último, ele mostra lá como que o seu modelo se parece. Vamos dar uma corridinha aqui para o final dele. Model Analysis, tem várias outras informações legais. E aqui mostrando realmente como que o modelo se parece no final, naquele último slide que eu mostrei para vocês, né? Então, recapitulando. Tirem benefício das funções de recompensa com todos os parâmetros disponíveis, interpretem o gráfico, veja se precisa de mais tempo, menos tempo. Use os registros profundamente para entender, principalmente quem estiver entrando em um campeonato, utilizando o nosso Log Analysis dentro desse GitHub do workshop. Tem o URL com mais dicas, tem o fórum também. E nós temos os treinamentos de Machine Learning, certificações de Machine Learning que são super valorizadas hoje no mercado. E sou Vinícius Senger, vsenger@amazon.com. Fiquem à vontade para me escrever, tirar qualquer dúvida, pedir orientação. E é isso aí, espero que vocês tenham aproveitado essa sessão e aproveitem essas dicas para posicionar o seu Deep Racer no topo do pódio. Não esqueçam de completar, por gentileza, a nossa pesquisa de satisfação para que a gente possa fazer sempre eventos com melhor qualidade, com assuntos que vocês estão interessados. Muito obrigado, pessoal!